A bolsa deve abrir segunda-feira em queda, puxado por algumas ações. Vamos entender quais são essas ações, o motivo por trás dessas quedas e vamos conferir também a agenda semanal para vermos outros dias que podem trazer volatilidade maior, de repente para a gente calibrar aí o melhor dia para compra. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, é muito importante o seu like e também se inscreva no canal, tá? Bom, então vamos conferir aqui, a gente já percebe que as ADRs, as empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos, elas tiveram dias de perdas fortes, chegando a cair 5% durante o pregão, mas elas reduziram as quedas aqui, elas foram puxadas por CSN, Vale, Gerdau, então a gente já entende aqui que tem muito a ver com empresas que têm algum vínculo com a China, que tem algum vínculo com aço, com ferro aí, né? Então, alguma coisa está acontecendo aqui, a gente já vai dar uma olhadinha nisso, tem um risco de maiores quedas à frente, é importante dar uma olhada, né? Então a gente vê aqui que ao final do dia eles reduziram aqui as quedas, a gente vê a CSN, a Vale, a Gerdau ainda assim caindo bastante, né? 2,5%, 3%, quase 4% aqui, né? As quedas. Temos outras empresas aqui também caindo, né? De forma geral, meio que puxa, quando a Vale cai, geralmente ela dá um humorzinho para várias ações darem uma quedinha. A Petrobras também caiu, mas não tem muitos motivos por detrás disso, tá? É mais mesmo que a questão das empresas vinculadas à China. Vamos entender, será que teve números ruins da China? Na verdade não, né? O minério de ferro vem caindo pelo endurecimento da China em relação ao preço do minério de ferro. Mas a gente vê que normalmente a China não consegue fazer esses tipos de medidas, né? Eles vêm ficando duros em relação ao minério de ferro, mas eles mais causam ruído que faz as cotações caírem do que propriamente fazer medidas em relação a isso. Enfim, eles estão falando aqui que é um tom duro, né, em relação a conter aqui preços de minério de ferro muito alto, o mercado já se assusta, o minério de ferro cai. Nós já vamos ver os números divulgados pela China e eles foram positivos, e essa positividade nos números da China, o mercado está lendo da seguinte forma: como os números da China estão sendo positivos, aqueles pacotes de incentivos e tudo mais que está programado, talvez eles reduzam exatamente para conter o minério de ferro. Então são narrativas aqui que estão derrubando o minério de ferro. A gente não tem certeza se vai cair muito, né? Então quando a gente observa aqui as cotações do minério de ferro, podemos observar que ela vem de quedas de março até então. Estava meados mais de 130, chegou a bater ali. E agora já estamos a 117, vem de queda nos últimos dias por conta de todos esses ruídos. Isso que está pressionando a Vale e outras empresas aqui de minério de ferro ou siderúrgicas, né? Se observarmos os últimos 5 anos, o minério de ferro está mais próximo, vamos dizer assim, do fundo do que do topo, né? O fundo aqui nos últimos 5 anos bateu aqui, ó, em torno de 70 dólares, né? E no topo ela estava aqui acima de 200, né? Mas ela bateu várias vezes aqui, ó, em torno de 170, 160, né? E agora ela está a 117. Então, assim, não tem como precificar para onde vai o minério de ferro. A China usa muito o minério de ferro para crescer, mas como ela está indo bem, talvez realmente ela não vá fazer tantos incentivos assim. Será mesmo? A inflação deles também está controlada, então tem margem para eles continuarem pondo aqui incentivos no setor. Nós vimos também a Petrobras caindo, mas o petróleo até deu uma reagidinha aqui recentemente, ó, deu uma leve subidinha. Ele está tentando se manter o petróleo aqui acima de 80 dólares, né? Ele vem de uma volatilidade, tivemos a guerra na Ucrânia, tivemos a pandemia que atrapalhou, ele está tentando se estabilizar. Então a gente vê que fez um fundo, depois subiu, a gente vê aqui nos últimos 1 ano, ele chegou a bater números bem altos com a guerra da Ucrânia e tudo mais, né? Nos últimos 5 anos ele teve um fundo com a pandemia, depois um pico do nada por conta da guerra também, né, e a retomada da economia, e aí depois começa a realizar, chegando a números que me parecem mais ou menos plausíveis, né? Eles não devem ficar muito longe disso, a não ser que tenhamos uma recessão. Será que nós vamos ter uma recessão? Nós já vamos ver os números que apresentados durante a semana, eles estão bem ok, então assim, eu sigo otimista em relação aqui ao petróleo, né? Não otimista que ele vá subir, otimista que ele vá manter aqui mais ou menos nesses patamares mesmo, que aliás a própria Petrobras diz que são números aqui que dá para ela ter muito lucro, né? E vamos ver então como encerrou a semana anterior, inclusive na sexta-feira onde a Bolsa do Brasil esteve fechada, né? Então, durante a semana nós tivemos aqui o arcabouço fiscal sendo enviado para o Congresso, precisa de ajustes, eu já vou falar rapidamente disso
e já está sendo discutido, tá? Então o arcabouço foi enviado. O industrial do Brasil teve um número aqui de menos 0,2, era esperado menos 0,1, então teve aqui um número um pouquinho abaixo do esperado. Isso aqui tem que ficar de olho, não pode desandar aqui, né? A gente viu até a Home sofrendo um pouquinho mais ali, caindo, né? Tem empresas que ficam muito mais ainda de olho no setor industrial que outros. Eu gosto muito da Home, mas é sempre bom ficar atento aqui. Quando tem uma queda lá, ela fica olhando muito esses números aqui industrial, né? Mas nada fora do controle, apenas um pouquinho abaixo, tranquilo. Nós tivemos 13 medidas apresentadas pelo governo. Eu fiz um vídeo específico comentando cada uma delas. Tá bastante interessante aquele vídeo. Foram medidas, a grande maioria, positiva. Tem alguns detalhes ali para ficar atento, aqui, outro ali. Então são detalhezinhos que muitas vezes o mercado não fala. É bom você dar uma olhada no vídeo ali, mas assim, de modo geral, eu achei bastante positivo, tá? E nós tivemos da China, como comentei anteriormente, dados sólidos, né? Inclusive com o PIB vindo 0,5 acima do esperado. E os outros números foram todos muito sólidos. Então a China está indo muito bem, né? Isso é uma tese muito positiva para o longo prazo para as empresas do minério de ferro e do aço. A questão aqui é que talvez num curto prazo ali, pequenos ruidinhos vão ficar acontecendo ali na questão do minério de ferro, mas eu acredito que isso aqui tá mais para positivo que para negativo. Mas enfim, o minério de ferro pode sim cair, é bom ficar atento que ele está a números, vamos dizer assim, um pouco mais elevados proporcionalmente ao petróleo na atualidade, né? Então nós temos aqui a Alemanha, que também tiveram números ok, o PMI industrial foi um pouquinho abaixo, o PMI de serviços foi um pouco acima e o IPP veio abaixo, que é positivo, então ele ficou ali ok, um ok até levemente positivo, a Alemanha, né? Nos Estados Unidos foram números sólidos, inclusive a sexta-feira tivemos números interessantes aqui, a Bolsa do Brasil estava fechada, os Estados Unidos até fechou levemente positivo ali, né? Então tivemos seguro-desemprego que aí foi um pouquinho acima, mas dentro do normal, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, o mercado não vai chiar. Se vem muito abaixo, ele fica com medo de inflação. Se vem muito acima, ele fica com medo de recessão. Então, quando está aí próximo, é ok. O PMI, tivemos números positivos, tanto no industrial quanto no serviço. Aqui vai afastando, né, a questão aqui de ter realmente uma recessão. Então, foi positivo aqui o industrial e o serviço nos Estados Unidos. Eu gosto quando vem números assim. E aí tem que acompanhar muito a inflação para ver se não vamos ter uma taxa de juros que vai aumentar muito, né? Mas a gente já vê aqui que eles comentaram. Nós vemos então o presidente do Fed de Cleveland reiterou que os juros americanos devem realmente superar os 5%, mas que ele vai defender aqui um aumento de apenas 0,25%. Eu acho que isso aqui vai ser o base aí da maioria, então não devemos ter grandes surpresas na taxa de juros americana no próximo anúncio. Então assim encerramos a semana anterior. Agora vamos ver o que esperar para a próxima semana, o que ficar de olho. E a gente já começa lembrando que a qualquer dia da semana podemos ter novidades em relação ao arcabouço fiscal. Inclusive, já no Congresso já estão discutindo ali a questão da punição, porque não tem uma punição. Que adianta você ter um monte de regra, aí não tem as punições adequadas? Tem que ter ali um negócio mais rígido, né? Então, já estão falando nisso, já deu até uma... Foi interessante eles já falaram disso logo de cara, então vamos ver aí os acontecimentos nos próximos dias, né? Segunda-feira nós temos, como sempre, o Boletim Focus, então nada de grandes novidades na segunda-feira. Então, segunda-feira bem tranquila, mas refletindo a sexta-feira, que nós tivemos alguns dados positivos dos Estados Unidos, mas a China ali, ó, dando uma pressionadinha intencionalmente, né, no minério de ferro ali, né? Terça-feira nós temos o índice de confiança no consumidor nos Estados Unidos, é esperado 104, licença de construção e venda de casa nova, também nada assim muito importante na terça-feira, mais tranquilinha, né? E aí quarta-feira nós temos o estoque do petróleo bruto nos Estados Unidos, aí já é importante ficar de olho em relação às petrolíferas, né? E o IPCA do Brasil, antes da abertura do pregão, às 9 horas da manhã, nós temos o IPCA 15 anual, que vai ficar na expectativa em 5,30 e fechando o mês, ficando no mês aí, então, 0,65 nessa parcial. Então, importante indicador aqui, eu pus de azul, tá, os mais importantes. Então, o momento do arcabouço fiscal e o IPCA na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos aqui, então, o IGPM, que aí não deve ter grandes surpresas, né? Como já os horários estão mais atentos ao IPCA, então não deve ter grande impacto. Temos às 9h30 o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, 250 é a expectativa, é sempre bom ficar de olho, aquela velha história, ela não pode passar muito para cima, nem muito para baixo, então
vamos ficar de olho nele. 9h30 nós temos o PIB do primeiro trimestre aí dos Estados Unidos, é esperado 2%, muito importante, isso aqui pode dar uma mexidinha, né? Às 14 horas nós temos o CAGED daqui de empregos do Brasil, tá? E na sexta-feira nós também temos alguns números importantes. De manhã, antes do pregão, nós temos o IPC esperado em 0,6 na Alemanha. O PIB do primeiro trimestre é esperado 0,2. Então é algo para ficar de olho. A Alemanha é a economia mais importante da Europa. Dá uma diretriz um pouquinho aí para onde está indo a Europa inteira, né? E também temos aí antes do pregão, às 8h30, 9h30 aí até, temos a dívida PIB no Brasil, balanço orçamentário, o IPP e a taxa de desemprego, tá? E aí às 9h30 também antes do pregão nós temos o PCE, Índice de Preços à Despesa ao Consumidor Pessoal nos Estados Unidos, é menos importante que o outro indicador de inflação. Então temos aqui alguns números importantes, como nós vimos, né? Esse punhadinho de informações na sexta-feira. Na quinta-feira temos desemprego e PIB aqui nos Estados Unidos. E aí nós temos o mais importante que eu acho da semana, que é realmente o IPCA, que é a prévia, né, na quarta-feira de manhã. Então já impactando logo na abertura do dia. É o indicador mais importante. Mas todos eles aqui têm bastante importância que eu citei de azul, tá? E considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também ao preço teto de diversas ações que eu marquei ali na setinha amarela, e também tem o novo preço de dividendos com a setinha azul, que eu vou fazer um vídeo explicando aqui para os membros do que eu estou falando, que preço de dividendo é esse, diferente do preço teto. Aí eu vou explicar um pouco mais em detalhes, tá? Eu acho que é muito interessante para a gente conciliar não só o preço teto, também usar essa outra fórmula de dividendos, tá? É bastante interessante, eu vou explicar, vocês vão entender. Deixa o like, considere se tornar membro do canal. Um abraço, até o próximo. Valeu!